lá. Então, bom dia a todos, né? Bom dia a todos que nos acompanham aqui hoje. É uma satisfação para a Abracel recebê-los para mais esse workshop, um workshop focado na gestão de riscos. É mais uma iniciativa da Abracel em prol do aumento da segurança do mercado, da abertura do mercado livre. Sabemos que nada mais efetivo do que a adoção de boas práticas de gestão de risco. E temos a honra hoje de receber três dos maiores especialistas sobre o assunto no país: Henrique Leme, diretor da Decide; Paulo Maion, fundador da RISC3; Clênis Bezerra, sócio-diretor da KPMG. Muito obrigado pelo valioso tempo de vocês. Só explicar um pouquinho aqui da dinâmica. A abertura vai ser feita pelo nosso excelentíssimo presidente Reginaldo Medeiros, seguido da apresentação aí de até 20 minutos dos nossos palestrantes. E nós reservamos aí quase 1 hora para o debate com o público. O objetivo é, de fato, a gente criar um ambiente aqui de troca de informações, que todos possam fazer suas perguntas, para que a gente consiga avançar, disseminando cada vez mais essa cultura de gestão de riscos em todo o setor. Dizer que quem quiser fazer perguntas, o chat está aberto. A gente também tem a oportunidade, na hora do debate, de quem quiser levantar a mão, abrir o microfone. A gente já recebeu algumas perguntas aqui antecipadamente e estamos bem confiantes que vai ser uma manhã bem produtiva de debates aqui entre todos. Então, sem mais delongas, passar aqui para o nosso presidente, Reginaldo Medeiros, para a abertura. Vai lá, Reginaldo. Bom dia a todos. Em especial aos nossos associados que nos prestigiam hoje. Já temos 74 participantes, e, em especial, também para os nossos convidados, o Maion, o Clênis e o Henrique. Esse assunto de segurança do mercado tem preocupado muito a Abracel. Essa é uma das nossas principais bandeiras e nós temos trabalhado bastante nessa meta. Nós estamos iniciando agora um processo novo de planejamento aqui na Abracel para o próximo ciclo, e nas entrevistas preliminares que nós fizemos com nossos associados, o tema de segurança do mercado é um tema extremamente prioritário para a associação. Isso se alinha à nossa segunda bandeira, que é a abertura do mercado, e só entendemos que um mercado muito mais aberto precisa de mais segurança. E, quando se fala segurança, se fala em boas práticas de gestão de risco. Nós temos trabalhado já nesse assunto, e aqui o nosso papel, enquanto associação, é muito mais educativo e muito mais propositivo dos grandes temas. E, por falar em segurança e por falar em proposição, eu quero recordar que uma das grandes evoluções que nós tivemos no nosso mercado foi a bilateralização do risco. Isso aconteceu há alguns anos e foi uma proposta da Abracel. Isso mudou um pouco a dinâmica de funcionamento do mercado elétrico. Nós compreendemos que essa evolução é necessária, temos trabalhado bastante com as entidades reguladoras e de apoio à regulação, como a CCE, mas queremos reafirmar com muita clareza que, na nossa visão, o mercado tem evoluído bastante para um mercado mais seguro. Ao contrário do que muitas vezes é suscitado, o nosso mercado é um mercado que já tem boas práticas de gestão de risco. Evidentemente que nós precisamos aprimorar isso. E aqui eu recordo, como própria iniciativa aqui da Abracel, uma cartilha que nós fizemos muito profunda com a Decide, como forma de disseminar essa cultura entre os nossos associados. Então, nós também aqui desenvolvemos no próprio site da Abracel uma aba em que todos os associados podem colocar todas as suas informações de balanço, todas as suas informações societárias, no sentido de dar mais transparência às transações no mercado. E isso é uma ferramenta que está disponível aqui no site da Abracel, muitos associados fazem uso dela. Então, o nosso papel, enquanto uma associação que representa o mercado e que sempre defendeu o mercado mais seguro, é fomentar essas práticas. E aí, nada mais natural que chamar três grandes especialistas, aqui o Maion, da RISC3 Tecnologia, o Clênis, da KPMG,
o Henrique, da Decide, que é um parceiro antigo aqui da Abracel, para que a gente identifique no estado da arte atual desse tema e, a partir daí, dentro do nosso processo de planejamento, a gente consiga identificar que outras ações nós poderíamos tomar aqui, enquanto associação, no sentido de ir ao encontro daquilo que todos nós desejamos, que é um mercado mais seguro e com excelentes práticas de risco. Então, eram essas as minhas palavras iniciais e agradecer vocês aí pelo carinho de atender novamente a Abracel e tenho certeza que os ensinamentos que nós teremos aqui hoje desse debate vão ser muito útil para nortear as ações que a Abracel passará a adotar a partir desses ensinamentos que, de alguma forma, dão continuidade àquilo tudo que tem sido feito por nós ao longo dos anos. Muito obrigado, desculpe se eu me alonguei, e aqui eu retorno para o Bernardo, que vai fazer a moderação, mas sem antes fazer um reparo do que ele colocou aqui como excelentíssimo presidente. Eu acho que excelentíssimo recorda a palavra excelência, que não é o meu caso, a excelência que em gestão de risco estão com os nossos convidados, e aí eu passo para o Bernardo. Tá ok? Valeu, Reginaldo. Foi até menos tempo do que a gente esperava, então os nossos palestrantes terão alguns minutinhos a mais aí para compartilharem o seu conhecimento. Obrigado, Reginaldo. Acho que nada melhor do que começarmos aqui com a Decide, como o Reginaldo falou, um parceiro antigo da Abracel, com quem nós fizemos uma cartilha de gestão de risco profunda, são várias páginas, abordam vários temas, trazendo muito das boas e das melhores práticas de gestão. Foi muito bem recebida quando lançamos, e acho que já tem um tempinho desde que nós fizemos esse lançamento, né, Henrique? Acho que nada melhor do que a gente reviver esse tema, o que avançou, como é que está o pós aí disso, como é que está o estado da arte dessa discussão. Então, passar para você. Obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo, Henrique. Sou eu que agradeço, Bernardo, Reginaldo, todo o time da Abracel aí pelo convite. Gostaria de dar bom dia a todos também, sejam muito bem-vindos. Para a gente da Decide é sempre uma satisfação poder contribuir com um debate tão atual que a gente considera muito importante, um pilar do mercado, né, que é a gestão de riscos. A gente também fica feliz em ter podido fazer essa cartilha junto com a Abracel, e a Abracel, ela não foi só com o apoio institucional, ela teve uma participação bastante relevante ali dentro da cartilha, né? Contribuiu realmente muito no debate. Eu vou pedir só a gentileza de compartilhar a todos, que talvez fica um pouco mais fácil de acompanhar isso. E eu gostaria também só de colocar, a Decide, ela, agora em junho, ela fez 10 anos de existência. Isso é um motivo de muito orgulho para todo o nosso time, né? E a gente aproveita já para agradecer também os nossos clientes e o apoio todo institucional das associações, em especial a Abracel. Mas uma coisa que talvez valha a pena a gente destacar nessa pequena trajetória é que a gente teve a oportunidade de acompanhar bastante de perto, né, a preocupação das empresas, e, ao nosso ver, uma preocupação muito genuína nessa evolução do mercado. E essa preocupação, ela passou do plano mais abstrato e foi para um plano bastante concreto, com muitas iniciativas que vieram em função das empresas, né, e via associações ou diretamente, justamente viabilizando algumas soluções para o mercado. Especificamente essa questão da gestão de risco passou por esse processo de maturação, e a gente realmente entende que as empresas fizeram um belo trabalho aí de levar o setor de energia a um aspecto bastante mais alinhado a padrões internacionais em questão de gestão de risco, né? E dentro dessas iniciativas, eu queria só destacar o pool de preços de energia. Ele encaixa numa iniciativa dessas, apoiada pelo mercado, viabilizada pelo mercado, e justamente como o mercado veio evoluindo ao longo do tempo, toda a dinâmica de comercialização, a necessidade de novos produtos acompanhou essa evolução. E hoje, por exemplo, o pool de preços tem referências de preço de todas as fontes, todos os supermercados no horizonte de 20 anos, com atualização diária, em complemento semanal. Isso tem contribuído, inclusive, para discussões de viabilização de projetos do ACL. O Mercado Livre hoje contribui com a expansão do setor. O ano passado, toda a expansão do setor veio do ACL,
e esse é também um ganho do mercado de energia, e justamente foram esses dados de preço que permitiram que a gestão de risco fosse levada a cabo. Sem informação, a gestão de risco é simplesmente uma opinião. Para eu levar isso para uma base quantitativa, uma base mensurável, foi necessário essa parte de quantificação, isso é feita com base em dados. Então, realmente, é importante a gente colocar essa questão dos dados na questão de gestão de risco, porque não se podia falar em gestão de risco enquanto isso não estivesse disponível para o setor. E, a partir disso, a gestão de risco ela passou por um processo de evolução. Em 2004, o mercado estava começando, o mercado físico ainda ganhava uma certa dinâmica e a gestão de risco ela não tinha tanta relevância ainda nas discussões de empresas, apesar de iniciativas pontuais. Em 2012, já se tinham, sim, algumas referências de preço, as empresas já estavam se estruturando em termos de gestão de risco, e lá em 2018, essa já era uma discussão do mercado inteiro. O mercado inteiro já reconhecia a importância da gestão de risco, eles começaram a demandar uma organização dessas boas práticas, né? E aqueles eventos que aconteceram lá em 2018, eventos de crédito, eles, de certa forma, catalisaram bastante esse processo. E justamente a partir dessa demanda, a Bracell veio a convidar a Decide para fazer um trabalho junto, né, de escrever essa cartilha de risco, e é um pouco desse trabalho que a gente vai continuar a discussão agora, né? O que é a cartilha de risco, né? E para quem não leu, talvez valha a pena consultá-la, ela está disponível grátis, tanto no site da Bracell quanto no site da Decide, mas a cartilha de risco é basicamente, e a gente tentou trazer ela numa linguagem mais democrática, né? Vamos até para a Câmara Executiva compreender bem, ela é basicamente 3 grandes etapas de materialização dessa política de risco dentro do ambiente empresarial, que passa por uma etapa de organização, que é a própria política de risco, um documento, política de risco que resguarda isso, uma parte de implementação, que é colocar essa política de risco em prática, né, através dos processos e de metodologias, e um processo de execução, que aí depois é a vida da política, que aí depende de pessoas e sistemas. Para pessoas e sistemas precisa de um treinamento, a mão de obra ainda é um pouco escassa no setor, apesar de todo o esforço em treinar pessoas que as empresas têm feito, né? Por isso, existe um risco de rotatividade que os sistemas costumam mitigar. Sob a ótica dos processos, eles são importantes porque eles levam uma cultura de risco para a empresa, e uma empresa sem cultura de risco não tem perenidade, não tem sustentabilidade sobre esse aspecto, né? E o mercado já reconheceu isso. E sob a ótica da própria política, aí cada empresa tende a fazer a leitura para a realidade dela nos grandes 2 macroprocessos, que são a alocação de capital, como é que eu uso o meu capital sob a ótica de risco, e a preservação de capital, não perder mais do que eu tenho. Basicamente isso, então, é um resumo de todo aquele trabalho da política, e aí os detalhes eles podem ser consultados por cada um. Uma parte que é importante destacar, que eu entendo que é uma das consequências no mercado dessa impacto que depois a política teve, é que ficou bastante claro para o mercado, e aí eu digo o mercado inteiro mesmo, né, que a gestão de risco é uma atribuição das empresas. Como em todo o setor do mundo, a gestão de risco é atribuição das empresas. Uma empresa que comercializa energia, né, seja para qualquer nicho de mercado da comercialização, ela precisa gerenciar risco como atribuição básica dela. O mercado reconhece isso, e justamente por essa questão da gestão de risco de crédito ser tão importante para a empresa, as demais contrapartes começaram a ser cobradas, né, por um mínimo nível de sofisticação e gestão de risco. Então, esse processo, imagino que isso depois vai ser dito provavelmente pelo Paulo, esse processo de gestão de risco de crédito, ele tem como uma das etapas avaliar também o grau de sofisticação da minha contraparte. Porque se eu fizer o meu trabalho bem feito e a minha contraparte não fizer, aí eu posso ter algum problema. Então, de certa forma, a gestão de risco virou um pré-requisito para o mercado. E isso foi iniciativa do próprio mercado. O mercado tem cobrado um grau de sofisticação de risco de todas as empresas por uma questão de saúde do mercado, de segurança do mercado mesmo, né?
E é importante, às vezes a gente não lembra bem, comercialização de energia não é só comprar e vender energia, tem pelo menos 4 negócios complexos envolvidos aí. Quando a gente fala em comercialização de energia, tem 2 negócios mais tradicionais, que são a gestão de ativos e a originação. Gestão de ativos é colocar um ativo em pé, tem então é muito intensivo em investimento, né? Tem toda aquela parte de financiabilidade, é um negócio muito mais avesso ao risco, exposto a risco de produção. Existe o negócio de originação, que é compra e venda para o consumidor final. Para isso, eu preciso de uma estrutura comercial, é um setor bastante competitivo, né? Precisa de uma estrutura de back-office robusta, então eu tenho um risco operacional relevante pelas rotinas todas que precisam ser cumpridas, né? Mas esse é o mercado real, com margens menores e muita competição. São 2 mercados tradicionais. Aqui eu tenho mais risco de crédito, não é muito risco de mercado no negócio de originação. Existem ainda negócios mais recentes, o negócio de trading, que é basicamente um negócio de especulação em troca de liquidez, né, que eu aposto em variáveis que são complexas por essência, que são economia e clima. Por outro lado, é a porta de entrada de muitas empresas, porque para eu entrar no negócio de trading, eu preciso de uma estrutura pequena, não preciso de muito capital, porém, se eu dou passos maiores, aí sim eu preciso de muito controle e é um negócio que pode ficar capital intensivo, dependendo da forma de atuar. E o negócio mais recente do setor é a estruturação, que é basicamente um negócio que o mercado financeiro veio para, de certa forma, potencializar, que depende do know-how de engenharia financeira, né, e tomada de riscos não convencionais, com muita sinergia, às vezes, com outros negócios da empresa, que tem margens melhores, né, ao longo do tempo, mais distribuídas. Portanto, uma empresa que atua no ACL hoje, ela tem alguma combinação desses negócios de algum grau. Portanto, a gestão de risco dela também é complexa, porque ela precisa levar tudo isso em consideração no processo de gestão de risco. E ninguém vai conseguir fazer isso melhor do que ela mesma. Isso com certeza, né? Então, quando a gente fala especificamente de risco de mercado, é importante a gente compreender que um contrato de energia é, em essência, um derivativo desde o primeiro contrato, lá em 2000 e alguma coisinha, né? No final das contas, eu tenho o suprimento e no suprimento acabou o contrato de energia. Eu preciso ir lá e liquidar e eu preciso, então, honrar meus compromissos a hora que isso acontecer. Nesse meio do caminho, eu estou exposto à variação de preços de mercado. Se eu estiver mais longe, mais no longo prazo, eu estou exposto a menos volatilidade, eu tenho mais tempo, eu tenho mais períodos úmidos, vamos dizer assim, para eu me resguardar e corrigir a estratégia. Se eu tiver no ano corrente, nos próximos 3 meses, eu não tenho esse tempo. Aqui acaba o jogo, aqui eu preciso liquidar. Portanto, o meu risco é eu estar com posições muito elevadas nesse período de mais curto prazo, principalmente no período mais líquido entre M1 e M3. E esse é um ponto bem importante porque uma das trincheiras mais eficientes e mais simples de controlar risco é através de posição direcional. Isso é muito didático, todo mundo entende. A alta gestão, mesmo que não é especializada, às vezes energia ou escritórios de fora, entendem o que é o controle de posição direcional e isso limita a alavancagem. Então, esse é o jeito mais fácil de eu resolver um problema de alavancagem, comparando isso com o capital que eu tenho disponível para colocar em risco. Por exemplo, se a gente pegar números médios, só para dar alguns exemplos aqui, de uma posição entre M1 e M3, o preço médio disso desde 2012, indexado pela inflação, é da ordem de R$ 265. Se a gente aplicar a volatilidade histórica, significa que para eu manter uma posição de 10 megas médios em um mês, eu posso chegar a perder, segundo o VaR 95, 1,5 milhão se as coisas caminharem contra a minha posição. Posso ganhar também, mas pode acontecer isso. Então, se eu tiver menos que 1,5 milhão de capital para colocar em risco, eu talvez não possa abrir uma posição e manter ela por um mês, de 10 megas médios. Agora, se eu abrir uma posição de 50 megas médios, eu preciso ter 7,5 milhões de capital para colocar em risco. Não é capital social, eu preciso ter esse capital disponível. Por quê? Se eu considerar os meus ganhos e perdas observados, incluindo a marcação ao mercado, e descontar isso do risco que eu tenho, capital em risco, e ainda assim a saúde da empresa não for comprometida, eu posso avançar. Agora, se isso comprometer a saúde da empresa, eu deveria pisar no freio. Portanto, essa lógica de controle via posição direcional está nas políticas de risco que a gente considera bastante avançadas, como uma primeira trincheira de controle, e funciona muito bem justamente por ser simples e direta a mensagem, né?
E complementar a isso, a gente então entende que o processo de segurança de mercado é uma combinação de duas coisas que são bastante separadas, apesar de vez em quando as discussões juntarem elas. Gestão de risco é uma tarefa de empresas. Ninguém delega isso em nenhum lugar do mundo. Gestão de risco é uma tarefa de empresa, porque quem conhece o risco da empresa, que são correlacionados, um complementa o outro, são as empresas, e essa gestão de risco, ela pode se guiar por essa cartilha de boas práticas. A gente acredita que ela realmente é uma boa referência para isso, desde que a empresa saiba fazer a leitura e aplicar isso para a realidade dela. Por outro lado, existem também questões de governança, né, e monitoramento para o mercado inteiro, e muitos mercados têm isso. O Acordo de Basileia está aí para nos lembrar dessas coisas. E quais deveriam ser os objetivos principais disso? Naturalmente, evitar más práticas, mas depois também limitar a alavancagem, ou seja, que empresas não deem passos muito maiores que as pernas, desde que as características de mercado sejam preservadas, ou seja, eficiência, competitividade e que os custos possam, de certa forma, ser equacionados pelas empresas para aí sim ter um racional que de certa forma, não gera até um efeito colateral de diminuir a liquidez e tudo mais, e aí aumentar, ao contrário do que se esperaria, né, a insegurança de mercado ou o risco sistêmico. E esse é um ponto importante porque as empresas estão caminhando muito, evoluíram bastante em materializar políticas de risco, inclusive que elas compartilham com as contrapartes. E essas políticas de risco, elas trazem, em algumas situações, boas descrições, e eu digo aí uma parcela relevante do mercado, eu acompanhei bem de perto isso, né? Boas descrições e políticas robustas para resolver a questão de alocação de capital, que toda decisão relevante deveria respeitar o racional de risco e encaixar dentro dos limites de risco da empresa. E a preservação de capital mesmo que eu não tomar nenhuma decisão, as variáveis do mercado evoluem, que isso não coloque em risco a saúde da empresa. Para isso funcionar, eu preciso de uma estrutura de controle que não só diga que eu faço, mas que cumpra aquilo que se diga. E esse, às vezes, é o problema. Uma política de risco ela pode estar muito bem feita, mas se eu não cumprir ela, então, de certa forma, é um pedaço de papel. Portanto, se eu tenho uma lógica de garantir que o controle de risco dentro das empresas é cumprido conforme ele diz que faz, ele falou, eu faço uma coisa e eu cumpro isso, eu acredito que isso aqui já resolve muitas das situações de segurança de mercado que eventualmente possam depois se materializar em perdas futuras. Só para encerrar, e também aí, respeitando o tempo de todo mundo, né, eu gostaria de corroborar com a leitura do Reginaldo, né, que o mercado de energia evoluiu muito nos últimos 10 anos, em todos os aspectos, mas em questão de gestão de risco teve uma evolução muito significativa. E que esses eventos recentes, que não venham escurecer esse avanço, que foi um avanço que as empresas, né, através de associações, mas também por iniciativas delas, fizeram com bastante investimento, né, com bastante seriedade. E a gente sabe que tem muitos desafios para serem superados, mas as empresas, elas mesmas, vêm se mostrando muito empenhadas em superar. É claro que qualquer ajuda, qualquer avanço que aportar segurança para o mercado sem penalizar os agentes, vai ser muito bem recebida, isso eu tenho certeza. Muito obrigado a todos, espero aí que tenha sido algumas reflexões úteis para vocês. Obrigado e depois eu me coloco à disposição as perguntas ao final. Obrigado, Henrique. Foi excelente, bem objetivo. Acho que sim, você conseguiu fazer um belo panorama, inclusive trazendo um histórico aí das ações que desenvolvemos juntos, um histórico do próprio mercado com relação à gestão de riscos. E acho que foi muito feliz aqui na sua abordagem, muito direto ao ponto. Então, obrigado. Lembrando a todos, já estamos aqui com quase 150 participantes. Quem tiver perguntas pode mandar pelo chat. Na fase de debates aqui, a gente dá a oportunidade também para quem quiser fazer uso da palavra, levantar a mão e abrir o microfone, mas perguntas pelo chat sempre facilitam o trabalho do moderador. Então, agora, passar para o nosso amigo Paulo Maion, fundador da RISC3, para fazer uma abordagem agora um pouco mais focada na questão da análise de risco de crédito, né, da gestão do risco do crédito, que, como o Reginaldo mencionou,
muito importante no setor elétrico, principalmente dado a bilateralização do risco, que em 2012 foi um divisor de águas no setor elétrico, que tinha níveis de inadimplência elevados no mercado de curto prazo, e após a bilateralização do risco, isso cessou, isso ficou para que cada casa fizesse seu dever de casa. Desde então, pouca inadimplência tem chegado no mercado de curto prazo, quase nenhuma do comercializador, e o que a gente observa é que o segmento ele vem cada vez mais se aprimorando nessa gestão, e aí convidamos aqui o Mayon, que é um expert no assunto, para compartilhar um pouco a visão dele sobre essa questão, as melhores práticas sobre esse prisma. Mayon, obrigado pelo seu tempo, está contigo a palavra. Obrigado, Bernardo, bom dia. Queria agradecer a Abracel, na figura de todo o time aí, Reginaldo, Bernardo, Fred, Ângela, ao conselho da Abracel, né, dar bom dia para os meus colegas aqui, né, que eu tenho o prazer de dividir hoje o dia, mas também fui cliente, né, tanto da KPMG quanto da Decide, né, então acho que é muito bom ter gente que eu conheço tão bem e que faz um trabalho tão bacana junto no dia de hoje. Dar bom dia a todos os convidados e associados da Abracel. Eu trouxe uma apresentação também bem breve, mas só como primeira reflexão, né, que eu queria falar, né, estou no setor elétrico desde 2001, desde do racionamento, e acompanhei o crescimento do setor elétrico, né, desde então. De lá para cá, né, acho que a própria existência, né, da Decide, a minha iniciativa, né, de nesse ano fundar a RISC3, o trabalho de longa data da KPMG e outras, né, na auditoria, demonstra que o setor ele vem se especializando, se aprofundando e tratando com a devida atenção, né, que tanto risco de portfólio quanto risco de crédito, né, e riscos operacionais, etc., com cuidado que essas coisas exigem, né? Falar também que fala-se muito de risco sistêmico quando acontece algum tipo de evento, mas lembrar, né, que assim, a gestão de risco ela é indelegável, né? Ela é intransferível, né? É igual democracia, a gente quer democracia, mas a gente tem que começar com democracia na casa da gente, né? Liberdade, né? Quer a educação do filho dos outros, a gente tem que começar com isso na casa da gente. E eu acho que essa iniciativa da Abracel, a iniciativa da cartilha anterior, e o próprio sucesso das nossas soluções junto, né, não só os associados da Abracel, eu tenho clientes da Abrace, da Apine, da Abeólica, enfim, demonstra que o setor como um todo, né, está tratando isso com muito cuidado, né, e com a atenção devida. Um outro ponto importante que o Reginaldo, né, ponderou também, Bernardo também, todo mundo está em busca de maiores retornos, e a gente, nessa história, né, do setor elétrico, da comercialização desses últimos 20 anos, a gente viu empresas crescendo de forma vigorosa, empresas começaram, às vezes, com comercialização e hoje estão em geração distribuída, ou seja, agregando mais retorno, né? E com esse crescimento, né, a gente acaba agregando risco também, né? O retorno vem associado ao risco. Então, só lembrar que cada vez mais também é um diferencial de mercado para o sucesso da companhia ela ser uma boa gerenciadora de risco, né? Buscar excelência em gestão de riscos diferencia a sua empresa das demais, né? Que Henrique mostrou agora, né, fazendo o exercício do M-3, fazer um trading ali, né, e fazer a alocação de capital. Eu tenho tido a grata surpresa de, nas conversas com o cliente, verificar que algumas metodologias já buscam, inclusive, associar no crédito aquele capital que eu estou alocando para aquela contraparte, né, dado o rating, né, ou a probabilidade de default daquela contraparte, que margem eu deveria, no mínimo, exigir nessa transação, né? Saindo um pouco do direcional, mas entrando no crédito em si. Então, o famoso RAROC, né? A alocação de capital associada a uma renda adicional para cobrir aquele risco. Então, assim, eu diria que é sensacional, né, o que o setor andou até hoje, né? Então, por conta disso, eu vou falar, sim, das melhores práticas, mas vou tentar trazer aqui uma ênfase em coisas que são mais
mais recentes, né, mais novas. Deixa eu tentar localizar aqui, compartilhar com vocês. Só um minuto. Eu acho que se eu compartilhar minha própria tela aqui, eu acho que eu consigo. Deixa eu ver aqui. Quando vocês estiverem vendo a projeção, vocês avisam? Já estamos vendo. Ok. Então, primeiro, falar um pouco sobre melhores práticas, né? Então, assim, dado que todas as empresas, né, evoluíram, né, na avaliação de risco de crédito com suas metodologias, né? Todas elas trazem um eixo razoavelmente básico e principal, mas existem sofisticações aqui e ali. Mas o maior desafio, né, que a gente observa, e quando a gente fala em crescimento do mercado livre, expansão, abertura, geração distribuída, né, com isso vem volume transacional muito maior do que a gente estava acostumado nos tempos passados, né? Vem também o varejo, né, que é um tipo de consumidor diferente. Antigamente, quando tinha só os eletrointensivos como livres, processo de análise de crédito, né, era mais fácil. Quando a gente veio para uma multiplicidade de consumidores de menor porte, serviços, outros segmentos da indústria, um número grande de comercializadoras, aumentando esse múltiplo. Todos esses desafios vieram, né, se acumulando, e nesse momento agora, quando a gente expande para o varejo, comercializador varejista, esse desafio de volume transacional versus o esforço que você precisa para capturar informações, ele se avoluma de um jeito que as empresas param e precisam refletir, né? O que a gente, na prática, tem visto? E aqui é uma abordagem mais sobre melhores práticas do uso da tecnologia, né? O uso de web crawlers, né, os famosos robôs de busca, né? A gente tem isso dentro da companhia. A gente hoje tem aproximadamente 150 robôs, né, que buscam informações de forma padronizada, né, rotinizada, né, que permite não só a primeira avaliação, mas o outro eixo que o Henrique também falou, que é o monitoramento constante da vida dessas contrapartes. Então, esses robôs trazem o dado bruto, né? Depois do dado bruto chegar, né, você também precisa olhar o dado bruto, né, porque muitas vezes aquela extração trouxe informação ruim, informação antiga, informação... vou dar só um exemplo, trouxe um balanço trimestral, né, você vai comparar esse balanço trimestral com o anual, você tem que fazer algum tratamento, né, dessa informação. A gente usa algoritmos de processamento de linguagem natural e isso é algoritmos de supervisão que fazem um checking, né, da qualidade dessas informações. Então, a partir daí, eu consigo ler PDF, Excel, Word, para conseguir extrair essa informação da parte bruta, né, que foi a primeira etapa, e transformar ela numa informação mais limpa, ou seja, uma informação que eu posso, naquele momento, jogar na minha caixa de processamento, que normalmente, quando a gente está no mundo analógico, é o famoso comitê, né? Onde você abre lá a lista, né? Bota a contraparte, bota todos aqueles indicadores e começa a discutir o crédito. Na prática, algumas empresas já evoluíram e têm seus próprios algoritmos dentro de casa, outras ainda usam, né, uma discussão mais aberta, que traz subjetividade, falta de padronização, mas usam esses indicadores para analisar cada contraparte. O que essa caixa de processamento faz, na verdade, de forma parecida com o que o Henrique também citou, a gente traduz a metodologia do cliente para dentro desse algoritmo, né? E o algoritmo, de forma padronizada, friamente, sem subjetividade, né, faz a composição desses indicadores e define, né, um grau de risco, né, desse cliente. Aí você tem um grau de risco, a esse grau de risco está associado uma probabilidade de default, e com essa probabilidade de default associada ao capital que você quer colocar em risco, né, para aquele tipo de cliente, você chega no limite. Então, o que a gente fez como trazer, né, para o mercado, né, a melhor prática,
nesse eixo da tecnologia, foi traduzir todo um processo que é caro, né? Tem um custo transacional alto, é demorado, tem falta de padronização. E quando chega no comitê, a gente fica com aquela sensação de que a gente está usando um pouco de subjetividade, né, para fazer a análise e a concessão do limite. A gente tentou traduzir isso de uma forma mais automática e muito rápida, né? E com essa garantia, né? Ela é precisa, as informações são buscadas sempre nos mesmos ambientes que foram selecionados e testados. Então, eu acho que tem como melhor prática, e tem várias empresas fazendo isso dentro de casa, prover, né, uma plataforma tecnológica que permita você reduzir esse custo transacional para a concessão do limite e para o monitoramento, né, para verificar se essa contraparte sofreu alguma deterioração ou se, eventualmente, ela melhorou, né, ela teve alguma melhoria, né, na sua qualidade, né, de risco. Aqui, sem chover no molhado, né, a gente trabalha, né, com 3 eixos básicos, né, que também a gente considera, né, que o uso dos robôs aí é interessante, né? A gente tem um robô que trabalha basicamente na lógica quantitativa, onde ele verifica, né, a capacidade e a disponibilidade de pagamento. Ele é quantitativo, ele olha demonstrações financeiras essencialmente, né, para verificar se a história dessa companhia, né, pelos números, pelo exigível de curto prazo, longo prazo, endividamento, índice de liquidez, ele entra nesses indicadores, avalia, né, o histórico e mede, né, esses indicadores contra indicadores que seriam os benchmarks, né, ou seja, seriam os indicadores-alvo de uma empresa que seria a melhor empresa daquele setor. E, para isso, a gente trabalhou de forma estatística, maciçamente, né, através do esforço de clusterização, definir clusters, né, para poder fazer esse tipo de medida. O outro bloco, né, que é o bloco qualitativo, ou seja, eu quero saber se aquela contraparte, aquela empresa que está migrando para o Mercado Livre agora, eu quero vender para ela, eu quero ver se, apesar dela ter capacidade, disponibilidade, né, ela ter liquidez, se pelo histórico da forma como a empresa, seus sócios, lidam com seus compromissos, né, se eu entendo que eles têm também vontade de pagar. Não basta ter capacidade, disponibilidade, mas tem que ter vontade de pagar. Esse aqui é um componente mais comportamental e você tem hoje, né, de forma automática, a capacidade de buscar muitas informações sobre os comportamentos que são adotados pela própria empresa, suas coligadas e seus sócios, pessoa física e jurídica. Então, aqui a gente faz um esforço de mapear a vontade, né? E o último, que é o componente de governança, o nosso robô Gui, né, ele entra na lógica, né, de buscar que grau de transparência, né, essa empresa, essa contraparte, oferece em relação às suas ações e suas obrigações com todos os stakeholders. Aí eu estou envolvendo até sociedade, estou passando aqui por canal de denúncia, né, código de ética, código de conduta, toda a lógica, né, de governança que a empresa adota. Então, esses 3 blocos são o eixo principal, né, e hoje, né, com todo o apoio da tecnologia, a gente consegue utilizar, capturar essas informações e dar um peso, né, para cada um desses 3 blocos, que vai configurar, né, naquela última caixinha do slide anterior, né, no processamento final, para dar a nota de crédito dessa contraparte e, por consequência, a probabilidade de default e limite, né? E aí, para trazer uma perspectiva importante, que vem sendo muito, né, falada, né, como é que a gente integra, né, o ESG, né, à análise clássica, né, que é um pouco da nossa caixinha ali de governança e um pouco da nossa caixa qualitativa. A gente já trata boa parte, né, desses indicadores naquelas caixas de processamento, né? Primeiro, né, você precisa definir quais são os indicadores de ESG, né, e os fatores, que métricas você precisa capturar, né? E aí, no meio ambiente, né, descarbonização, né,
uso do solo, dependendo do segmento que a empresa atua, né, você vai ter várias formas de escolher que métricas você deveria checar, né, e extrair daquilo que está disponível e público para entender, né, que essas métricas são relevantes para aquele tipo de empresa. Depois você precisa definir a materialidade, né, ou seja, essas métricas dentro do segmento que a empresa atua, do tamanho que ela é, dentro do tipo de concorrência que ela sofre, né? Com a própria característica do Brasil, né? Se for uma empresa nacional, o que representa, né, o peso, né, dessa métrica que você escolheu para essa empresa, ou seja, o que ela pode, de fato, né, impactar nos resultados da companhia, cuidar desses indicadores, né? Tem alguma medida que você consegue cruzar e identificar que esses fatores estão sendo mitigados por algum esforço, né, dentro da companhia? Então, nesse momento, você define os pesos que aquelas métricas indicaram, né? E, no final, né, você precisa fazer testes de modelagem, né, para verificar, né, de preferência usando eventos passados com contraparte que tiveram sucesso e com as que não tiveram sucesso, né, e avaliando como é que eram essas métricas, né, na vida dessas empresas, para definir qual é a probabilidade da materialização desse risco, né? Então, toda a lógica de ESG ela vai ser adicionada à lógica quantitativa, avaliando, né, esses aspectos, né? Se a gente for para o S, né, a gente vai olhar a parte mais laboral, né, os riscos, trabalho escravo, enfim, toda a lógica, né, de relacionamento da companhia com a comunidade que ela impacta através da atividade econômica dela e a lógica laboral, por exemplo. Então, também tudo isso entra, né, nessa análise. Só para mostrar um pouquinho, né, da estrutura que a gente utiliza, né? Aqui estão os blocos Quali, Quant e de governança, né? Vou dar um zoom aqui, mas na prática o que a gente usa, né, são os web crawlers, depois aquela caixa que limpa, né, o dado bruto, para depois reunir todas essas informações e traduzir isso, né, no bloco final que vai oferecer o fator de risco da empresa, né? E aí vem uma discussão que eu acho que é relevante, e quando a gente fala de segurança de mercado, a verdade é que o bloco Quant ele é importantíssimo, ele é clássico, ele é profundamente utilizado, mas o bloco Quali, né, e o bloco de governança, ele sempre é utilizado de forma muito subjetiva. O esforço que a gente fez através de muita modelagem estatística foi associar a lógica do Quant e da governança a eventos de default, né? E ao fazer um estudo intenso, não só a empresas do setor elétrico, agentes da CCE, porque a amostra é pequena e o histórico é de menos de 20 anos, então é muito pobre. A gente teve que entrar, né, em históricos de empresas que, muito antes do Mercado Livre, né, entraram em recuperação judicial, deram default, ou que nem estão no Mercado Livre e tiveram dificuldades. Então, toda a base estatística utilizada foi muito mais ampla do que o Mercado Livre, mas para quê? Para que tanto o bloco de governança quanto o qualitativo pudessem nos fornecer algo de preditivo em relação à probabilidade de default, ou seja, alguns fatores desses associados, né, e comparados com resultados quantitativos e até o evento de probabilidade de default puderam, né, nos ajudar, né, nessa modelagem. Só para não chover no molhado, mas voltando, né, ao início, o conceito no fundo, pegar todas as melhores práticas que existem e associar tecnologia e matemática, né? Ou seja, aqui a gente na verdade está falando aqui basicamente de técnica de amostragem, mineração de dados, um estudo profundo de correlação para que o modelo não carregue muita correlação entre os indicadores que você escolhe, e benchmark, né? É muito comum, né, agências de classificação, quando elas publicam até um rating, elas falarem daquela empresa, do rating que foi dado comparando, né, com outra empresa e com o rating que aquela empresa tinha.
A gente não inventou a roda, a gente usa a técnica de benchmarking para poder, numa régua, né, como se fosse uma barra de calor, mostrar o quanto a empresa está performando em cada um desses indicadores. Tudo isso para, no final, né, que é o nosso desejo, é o roadmap que a gente deseja, em algum momento a gente tem uma população de análises e uma inteligência de processamento, né, desses comportamentos, não só determinísticos, mas também preditivos, a ponto da própria companhia e poder prover para os clientes a possibilidade de recomendar, né, negócios, né? Ou seja, se o cliente ele precisa, né, de compor, por exemplo, para um parque eólico, né, um mix de rating, né, que a média ponderada deu uma probabilidade de default de 0,017, né, a gente consegue construir. Se ele falar, mas eu quero só clientes do Nordeste, a gente consegue fazer esse tipo de seleção. Então, no fundo, o nosso plano de longo prazo é aprender, e a gente aprende muito com os clientes, aplicar muita tecnologia, respeitar a importância do ESG, né, nesse modelo, e ele tem ajudado muito no preditivo, para que, ao final, a gente possa, além de prover rapidez, custo transacional baixo, maior segurança nas operações dos nossos clientes, talvez até a gente poder ajudar na proposição, né, de melhores portfólios, né, ou portfólios ótimos em relação exclusiva a risco de crédito, né? Senhores, era isso, é só esse pequeno passeio aí pelo que a gente acredita e pelo que a gente faz, e fico à disposição aí para, ao final, a gente poder bater mais um papo aí e responder as perguntas, tá bom? Obrigado, Maion, foi excelente. Acho que essa questão que você traz das melhores práticas associadas a uma infraestrutura de tecnologia, né? A gente percebe hoje o nosso setor, assim, com mais de 2.000 vendedores, são mais de 400 comercializadores, né? A importância de você evoluir isso dentro das empresas e também acho que muito interessante esse olhar que você trouxe sobre a questão do ESG, que está muito premente aí nas discussões, essa visão de longo prazo. Acho que é um tema bem interessante para a gente poder explorar um pouco mais aqui na nossa fase de debates. Aproveitando aqui, só para lembrar a todos, quem quiser fazer perguntas, temos o nosso chat aberto. O evento está sendo gravado, já estamos aqui com mais de 160 participantes, disponibilizaremos o vídeo no YouTube da Abracel. E agora eu queria convidar aqui o nosso parceiro, Clênis Bezerra, que é sócio-diretor da KPMG, uma empresa que faz auditoria de diversas empresas do setor elétrico, para compartilhar um pouco com a gente a visão que eles têm sobre esse assunto, sobre essa questão da gestão de riscos, da segurança do mercado. Clênis, obrigado pelo seu tempo, a palavra está contigo. Eu que agradeço, Bernardo, pela oportunidade de estar aqui contribuindo de alguma forma para esse debate, né? E desde já queria dar bom dia a todos e deixar registrado aqui o imenso prazer que é estar participando desse evento aqui juntamente com o Paulo, com o Henrique, e, enfim, então é um grande prazer e agradecer a todos aí da Abracel. E parabenizar também por estar promovendo esse tipo de evento, que sem dúvida é muito benéfico, né, para o setor. E já adiantando aqui, né, do ponto de vista de auditoria, né, esse tipo de movimento aqui, sem dúvida, é algo que realmente eu não tenho dúvida que é visto com bons olhos, né, porque como eu disse, no final tudo vai parar lá no balanço contábil e todos esses movimentos mostra aí o engajamento do setor para que cada vez mais, como o Henrique bem colocou, o próprio Paulo, de estar apresentando ali nos demonstrativos contábeis, né, nos demonstrativos financeiros, a real saúde financeira das companhias, né? Então, acho que, como eu disse, é um movimento muito benéfico, tanto obviamente, para o setor, mas para as empresas que, de alguma forma, são envolvidas nesse processo de auditoria ou de consultoria no setor de uma forma geral, né? Então, vamos lá. Eu também tenho uma breve apresentação aqui
Então, deixa eu só compartilhar minha tela. Então, conseguindo enxergar minha tela, Bernardo? Perfeito, Clênis. Legal. Então, vamos lá, né? A apresentação é justamente em torno das trading de energia, nas comercializadoras. E a ideia é falar rapidamente aqui de gestão de riscos financeiros versus tratativas contábeis, né? Os desafios, né, para aspectos contábeis e de auditoria, e alguns pontos que, eventualmente, nós podemos ajudar ou contribuir aí no dia a dia. Muito bem, então nós temos aqui uma pizza aqui que tem algumas fatias, né? E, obviamente, aqui nesse momento a discussão são os riscos financeiros, né? Então, claro que os outros riscos que são mapeados, né, na companhia, eles são também muito importantes, mas aqui o foco são os riscos financeiros, né? Riscos de mercados provocados aí pelas variações nos preços, eventualmente taxas cambiais e taxas de juros também, né? Claro, tem a questão de risco de crédito, risco de liquidez, são todos riscos que, de alguma forma, são capturados, né, e demonstrados nos demonstrativos contábeis, né, nas notas explicativas, né? Então, esses três riscos, essas três caixinhas aqui, né, risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez, devem, como em qualquer outra companhia, inclusive, né, mas muito provavelmente uma comercializadora, essa questão do risco de mercado e risco de crédito, ela fica muito mais em evidência, e então é importante lembrar que essas exposições, elas devem ser devidamente capturadas e demonstradas nos demonstrativos contábeis, né? E daí, da importância de tudo aquilo que o Paulo falou muito ali, de ferramentas para capturar isso e demonstrar isso de forma adequada, né? Aqui eu só queria fazer uma nota que é o seguinte, colocar uma nota que num passado até recente, eu diria, quando olhava-se ali para as regras contábeis e o que passou a ser exigido em termos de divulgação nos demonstrativos contábeis, o pessoal olhava, pô, quem que vai ler tudo isso, né? Para que tem que divulgar todas essas informações? Bom, o ponto é que alguém que, né, estudou sobre isso foi lá e escreveu uma regra que, ó, você precisa divulgar isso aqui nos demonstrativos contábeis. Então, o fato é que, se existe uma regra, ela precisa ser seguida. E, claro, por toda regra tem uma lógica por trás, né? Então, quando você fala assim, ok, deixa eu fazer isso aqui, eu preciso divulgar, então deixa eu fazer isso aqui. Aí você fala, vou fazer direito. Se você começa a ter essa abordagem, você percebe que, além de você entender a lógica por trás daquilo, você percebe que se você usar aquilo a seu favor, aquilo vai ser muito benéfico para a companhia, né? Então, se você começa, por exemplo, no risco de mercado, você começa a apresentar ali, capturar e mapear todos os seus riscos, como que você tem feito essa gestão de risco, assim como o risco de crédito, assim como o risco de liquidez, você vai se apresentar para o mercado como uma companhia, primeiro, né, apresentando ali a sua real saúde financeira, além de eventualmente num bid de mercado, para uma captação, ou se você está indo para o mercado para um IPO, coisa parecida, você vai não só dar uma transparência para os seus para a sua saúde financeira, né, para os seus demonstrativos contábeis, mas também, obviamente, você vai convencer, né, o mercado, ou o banco, ou seja, quem for o interessado, né? Você vai ter essa ferramenta de convencimento, né? Passando, inclusive, por clientes, fornecedores, colaboradores, né? Então,
é importante, já que é necessário, é exigido, é requerido que você divulgue uma série de informações ali, que faça isso, primeiro, de uma forma que seja feito de forma correta, né? E, naturalmente, que use isso a seu favor, né? A favor da companhia. Então, é sempre uma mensagem que eu dou para, como eu costumo dizer, né? Para desmistificar um pouco todas essas informações que são requeridas e tentar olhar de uma forma, de um outro ângulo, né? Essa quantidade de requerimentos, né? Muito bem. Então, o Henrique, em algum momento, mencionou, né, que desde o do início, né, os contratos, muitos dos contratos são derivativos, né, na essência, né? Então, e aqui aproveito para registrar também o seguinte, né, a evolução que eu tenho percebido no segmento, né, nesse setor, em relação a tratativas dessas operações, operações financeiras de uma forma geral, sobretudo os contratos de compra e venda futura, né? Então, a discussão, o nível da discussão, ela já está muito mais elevada, né? O que é muito benéfico para aspectos de auditoria, né? Para aspectos legais, inclusive, e fiscais até, né? Então, há alguns anos atrás, a discussão ela estava muito crua ainda, né? Então, realmente, a gente estava ali discutindo um conceito do que um derivativo ou coisa parecida, né? Agora a discussão já é na mensuração, como que pode ser refinada a mensuração e assim por diante. Então, quer dizer, o nível da discussão ela está muito elevada já, o que é muito positivo, né? Então, realmente, a curva de evolução no setor em torno das discussões técnicas, digamos assim, nos aspectos financeiros contábeis, realmente foi bastante elevado, né? Está bastante elevado, e sem dúvida isso é muito positivo, né? Então, queria deixar isso registrado, e aqui nesse slide apenas mencionar o seguinte, né? Naturalmente, uma comercializadora, ela por ser uma comercializadora, não ter ali um beneficiamento, digamos assim, daquilo que ela está comercializando, como ocorre numa indústria normal. Então, a margem ela vai depender muito do quão efetiva ela é nas fixações de preço, tanto nos contratos de compra quanto nos contratos de venda, né? Então, esses contratos que possuem volume e preço definido para entrega, né, em um momento futuro, eles possuem de fato a característica de um derivativo e, consequentemente, devem ser mensurados a valor justo conforme requerido pela regra contábil. Mas o ponto aqui não é muito discutir a regra, se tem ou não tem, né? O ponto é na mensuração do valor justo e na captura desses contratos, que é a captura do risco, né? Como o Paulo colocou, o próprio Henrique. Então, garantir a captura desse risco é a chave do processo, né? Capturar esses riscos de forma correta e aí depois pensar na mensuração. Claro, a mensuração, como eu disse, a discussão está bastante elevada, existe uma curva de aprendizagem aí, né? E a gente tem a própria Decide como uma grande referência, mas eu ainda acho que tem espaço para a gente refinar ainda mais isso, né? Quando a gente fala em mensuração de valor justo, a gente está falando de estimativa contábil, né? Então, não existe muito certo ou errado, acho que sempre tem uma oportunidade para você apurar mais essas mensurações, né? E nesse momento existe muita discussão em torno disso, né? Então, em termos de taxa de descontos e assim por diante. E dito isso, né? O entendimento que eu tenho dessas mensurações e desses registros, vamos dizer assim, é que no final do dia o objetivo é, de fato, fazer com que, como o Henrique mencionou lá na primeira parte da nossa live aqui, de fazer com que a companhia, né, apresente ali a real situação econômica dela, né, a saúde financeira dela, né? Então, eu entendo que quando você captura esses contratos de forma adequada, os seus contratos financeiros de forma adequada, e mensura ele de forma adequada, da melhor forma possível, né?
eu entendo que nesse momento você está fazendo exatamente esse exercício, né, de fazer com que a companhia apresente a sua real saúde financeira e, obviamente, que isso é fundamental para que o mercado, o ciclo, né, ele ocorra de forma natural e justa para todo mundo, né? Então, acho que esse é o ponto mais importante que eu vejo quando você traz esses contratos para dentro dos seus demonstrativos contábeis e mensurados a valor justo, né? Muito bem, aqui falando um pouquinho, entrando um pouquinho mais no detalhe aqui de derivativos, riscos de mercado, risco de crédito e risco de liquidez, né? Então, a questão do risco de mercado, voltando aqui um pouquinho, né? A questão dos derivativos, né? Então, lembrando que você tem os derivativos propriamente ditos, que é uma NDF, é um swap, é uma opção, é um futuro que você possa contratar, seja de bolsa, seja de balcão. Você tem derivativos embutidos, que pode estar contidos em qualquer contrato da companhia, seja um contrato de compra ou venda de energia, ou até mesmo um contrato de manutenção ou de limpeza, isso pode acontecer. Tem muitos contratos que estão sendo negociados em moedas diferentes das moedas funcionais nas quais as companhias possuem, né? Então, quando você tem essa situação, muito provavelmente você pode ter um derivativo embutido. Então, é importante ter isso no radar, né? De identificar esse tipo de operação, né? E naturalmente, uma vez que existe um derivativo, você tem que lembrar que existe uma tratativa contábil específica para esse tipo de instrumento, né? E aí, no risco de mercado, você tem justamente um pouco do que já foi falado aqui, então eu não vou me estender muito, né? Mas essa preocupação de você ter sempre essa captura do que você tem comprado, do que você tem vendido, seja em moeda, seja em preço, seja em juros, né? Então, a ideia é estar sempre equiparado ali uma posição com a outra, de modo que você não fique alavancado. O conhecido especulação, né? Que você não esteja num cenário onde você está só especulando, né? Não é proibido especular, ninguém tem essa, principalmente no aspecto de auditoria, nós não temos a presunção de falar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. A estratégia da companhia, nós vamos apenas tentar garantir ali ou avaliar se essas operações estão razoavelmente capturadas de forma adequada e demonstradas, né, de forma adequada nos demonstrativos contábeis. Se existe uma alavancagem, que isso apareça na demonstração financeira. Se existe uma situação de 100%, de 100% de proteção, isso naturalmente também irá aparecer na demonstração financeira, o que é muito justo, né? No aspecto de risco de crédito, é importante mencionar, né, que existem o risco de crédito, ele está contido ali, obviamente, no reconhecimento dos seus ativos financeiros, que é importante você capturar se você tem alguma perda prevista, né? Perda esperada para aquele ativo financeiro. E também tem a questão do risco de crédito, o percentual de risco de crédito que deve ser considerado nas mensurações de valor justo. Então, lembrando, se você tem um ativo, você tem o percentual de risco de crédito da contraparte. Se você tem um passivo a valor justo, você deveria considerar o risco de crédito da própria companhia, que é o Own Credit Risk. E aí, nesse contexto, né, é onde entra um pouco do que o Paulo mencionou também, né? Então, como mensurar esse percentual de risco de crédito da contraparte ou da própria companhia? Então, tem ferramentas, tem metodologias diferentes e às vezes muitas vezes não é tão simples fazer essas mensurações, né? Daí a importância de tentar se aprofundar um pouco mais nessas metodologias disponibilizadas, e aí, claro, com diversos parceiros que podem ajudar com isso, e nesse caso aqui o Paulo tem feito um trabalho bem interessante nesse sentido. Riscos de liquidez, bom, o risco da companhia não conseguir honrar ali as suas obrigações, né? Então, naturalmente, a companhia geralmente toma ali algumas medidas para garantir que esse risco não se concretize, digamos assim, né?
e isso passa, obviamente, por uma boa gestão de fluxo de caixa, né? E o que inclui aí avaliar custos de captações, prazos e tipos de operações disponíveis no mercado, operações estruturadas, né? E o mercado está cada vez mais criativo, né? Então tem diversos tipos de operações e dependendo do tipo de operação também tem as suas tratativas contábeis específicas, né? Às vezes com derivativo embutido ou às vezes você tem um instrumento híbrido e por aí vai, né? Então é importante ficar atento aí às características dessas operações para, obviamente, dar a tratativa contábil adequada, né? E aqui, só para reforçar um pouco aqui, né, o fato de que nessas mensurações de valor justo, né, que a gente está denominando aqui de precificação, né, você tem se você tem algum tipo de alavancagem, isso naturalmente vai aparecer nas demonstrações financeiras em função da captura e registro dos seus contratos com característica de derivativo, né? E então é importante ficar atento a essa questão do long short, né? Das posições compradas e vendidas, as diferenças entre taxa spot e taxa forward, né? Que isso é muito volátil no mercado de energia, né? Como já foi bem falado aí também. Então, a questão do clima altera muito isso, né? Então, é importante ficar atento a tudo isso, né? Então, isso pode trazer grandes impactos aí para os seus demonstrativos contábeis em termos de valor mesmo, né? Impacto no resultado da companhia. E aqui já finalizando, né? Então, as principais preocupações, né, como eu disse, né? Então, nós temos aqui, eu vou destacar aqui esses três primeiros aí, né? Então, o IFRS 9, IFRS 3 e IFRS 7, em aspectos, são as regras contábeis para instrumentos financeiros, né? Então, IFRS 9 reconhecimento inicial e subsequente, IFRS 13, mensuração, e IFRS 7, divulgação, né? Então, tem uma série de requerimentos, né, no reconhecimento inicial e subsequente desses instrumentos financeiros, que é importante sempre estar atento, né? IFRS 13 entra na questão de mensuração e classificação dessa mensuração, então tem muita discussão em qual hierarquia de valor justo que seriam classificados essas mensurações dos instrumentos, dos contratos futuros e derivativos, né, nas comercializadoras, e as divulgações necessárias aí que deve contemplar, né, e deve considerar todas aquelas caixinhas que nós falamos lá atrás de risco de mercado, risco de crédito e liquidez, tá? E por último aqui, como nós podemos ajudar? Então, tem diversos trabalhos que nós fazemos de diagnóstico para implementação de IFRS, hedge accounting, reconhecimento e mensuração de derivativos embutidos e outros instrumentos financeiros que não sejam derivativos, né? Algumas ferramentas de mensuração de valor justo, análise e implementações de aspectos regulatórios, tributário, contábil, divulgações, análises quantitativas em termos de projeção, de teste de efetividade, de novo, de mensuração, eventual automação para esses aspectos de mensuração. Então, são alguns dos produtos que a gente costuma atuar aí, tanto nas comercializadoras como não comercializadoras, mas, enfim, é só alguns dos itens aqui que a gente pode contribuir, caso vocês, enfim, precisem, podem contar com a gente. Então, aqui era a apresentação que eu tinha para fazer aqui e fico aí, agradeço novamente a oportunidade, fico aí à disposição para questionamentos. Clênis, a gente que agradece, obrigado pela apresentação, acho que muito bom esse olhar que você trouxe. A questão dos derivativos aqui, nós acreditamos que é um divisor de águas no setor elétrico, assim como nós mencionamos ali em 2012 a bilateralização do risco, olhando para o futuro e as práticas que ocorrem em mercados mais maduros, o derivativo de energia acho que vem desempenhar um papel aí fundamental no nosso setor para agregar liquidez, agregar segurança, e é muito bom
ouvir algumas das questões que você trouxe. Aqui agora, pessoal, queria abrir aí, nós temos 150 participantes, abrir para quem quiser fazer perguntas aqui para os nossos especialistas, pode levantar a mãozinha, abrir o microfone, o ambiente aqui é livre, é aberto para perguntas, a ideia é, de fato, criar esse ambiente de troca para que a gente consiga disseminar aí a cultura de gestão de riscos. Já temos um primeiro voluntário. Rodolfo, a palavra está contigo. Para variar, né? Deixa eu só fechar rapidinho aqui, senão vocês não vão me ver nada. Oi, pessoal. Para variar, eu queria deixar uma pergunta para os 3 especialistas aí, porque a gente falou bastante de como cada casa controlar ou gerir essa gestão de risco. E hoje a gente tem um mercado em que a alavancagem não tem nenhum controle, para ser bem direto, curto, se não dizer grosso até, ela não tem nenhum controle. Cada casa pode se alavancar o quanto quiser, a não ser que se controle internamente. Queria ouvir um pouco dos especialistas as sugestões para que a gente tenha algum sistema que essa alavancagem seja de alguma forma controlada. É óbvio que talvez uma das primeiras respostas seria o ideal, seria a clearing, mas a gente sabe que isso vai demorar um pouco ainda. Nesse meio do caminho, aonde a gente poderia ter isso daí, além da mútua confiança entre as casas, digamos assim? Obrigado, Rodolfo. Vamos na ordem aqui, Henrique, depois Maion, depois Clênis, pode ser? Vamos lá, Henrique. Rodolfo, obrigado pela pergunta, também pela oportunidade de tocar nesse assunto. Eu acho que esse é um assunto bem interessante mesmo, e aí eu digo como é que eu estou enxergando esse processo ocorrendo nas empresas. Muitas das empresas têm documentado políticas de risco que já explicam a alavancagem, de alguma maneira, ou financeira, ou em risco, ou em quantidade, que elas tomam. Então, esse é um primeiro ponto, porque essa, vamos dizer, discussão de alavancagem, pelo menos está sendo documentada no processo interno da empresa e ela compartilha isso com as contrapartes dela, porque isso tem sido exigido para o mercado. O segundo ponto é se ela cumpre isso. Esse segundo ponto mas pelo menos hoje ela diz que faz, ou pelo menos deveria dizer que faz. Esse já é um avanço para mim bastante substancial, porque se ela já diz que faz e aí depois ela não cumpre, de certa forma você já pode questionar, né, se a ação foi de má fé ou qualquer tipo de abordagem aí. É uma discussão que antes não se tinha no setor. Então, para mim, se alguma lógica de acompanhamento de alavancagem for proposta para o monitoramento global de mercado, deveria focar um pouco nisso, ou seja, as empresas têm a liberdade para dizer qual é o porte dela, o que ela faz, né, e qual é a alavancagem que ela quer ter, mas depois que ela diz isso, de certa forma, ela precisa mais ou menos cumprir essa política. Então, eu enxergo que esse monitoramento, um pouco mais na camada de controle, que foi um slide que eu tentei colocar ali, para mim é suficiente naquela lógica de Pareto, né, 80-20, para resolver 80% do problema com a maneira simples de solução. Boa. Maion? O Rodolfo, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Eu vou jogar um pouco mais de neblina, né, na resposta do Henrique, né? Considerando que a contraparte não afirme, né, o que você não consiga acessar, né, como ela trabalha em relação à alavancagem, eu volto para a história da modelagem e do preditivo, que é analisar a volatilidade dos resultados, por exemplo, né, associada ao faturamento, ao patrimônio líquido e ao capital social, né? Buscar o comportamento da correlação, né, de alguns desses, pode ser dos 4,3, dos 4,2, né? Mas fazer um estudo, né, do histórico, estatístico, dessa correlação, só sob o ponto de vista quantitativo, né? Você pode associar a volatilidade, né, do PLD no ano, mas não necessariamente aqueles resultados foram gerados, né, em posições abertas dentro daquele ano. Mas você pode também associar, né, o esforço, né, que a Decide faz muito bem com essa análise. Esse é o módulo mais quant, né? No modo mais qualitativo e de governança,
que associa, como eu falei na minha apresentação, se você olha no quant, algo que você acha que traz inconsistência, né? Ou seja, um resultado muito volátil, capital social muito pequeno, tem ano que tem um endividamento enorme sem o uso do endividamento muito claro no balanço, né? Então, você achou o quant estranho, né? Quando você entra no qualitativo, a estrutura de middle office da companhia não tem gestão de risco, né? É uma variável qualitativa, né? E quando você vai para o quant, o balanço não é auditado, né? E não existe um órgão de controle externo, não tem conselho, não tem nenhum tipo de, né, de salvaguarda de que alguém independente está contribuindo ali no processo decisório, né? Só para exemplificar, é assim que a Risk3 trabalha para indicar o maior ou menor risco em relação ao comportamento de alavancagem dos participantes. Tá? Ficou uma dúvida que quando a gente vai olhar o resultado, a gente nunca vê o risco que ela realmente correu, né? E esse é o meu medo. Às vezes eu tenho uma grande preocupação com empresas que vão bem, né? Ou vão na média, ou vão equilibradas, porque de repente ela pede alguma coisa e é daquele dobrou nada, quando você vê o resultado. Quer dizer, ela tem um histórico de resultados sempre bons e uma hora ela aparece com um resultado não agradável. Esse que era onde eu estava tentando pegar mais forte aí na necessidade de monitorar a alavancagem, né? Exato. Aí entra o serviço de monitoramento, que eu acho que é muito relevante. Na verdade, o Henrique falou um pouco sobre isso também. É lógico que com algum atraso, né, mas os dados da CCE você consegue pelo menos capturar, né, os incrementos, né, de volume, né, com algum atraso, mas é o que temos, né? Então, esse dobra ou nada, né, associado às outras variáveis, nós disparamos um alerta. Nós temos 25 alertas que são métricas como essa, né, de crescimentos exponencial, né, muito rápido em relação à média móvel, e associado ainda ao capital social e patrimônio líquido. Então, a gente dispara um alerta, né? Isso vai por um e-mail e na plataforma com login e senha você acessa o alerta e lê o alerta. E o que a gente diz ali é só que foi violada a métrica X, né? Que é a métrica, por exemplo, de crescimento percentual de faturamento em cima de média móvel versus capital social abaixo de 5 milhões, alguma coisa dessa natureza. Então, eu acho que uma coisa é a fotografia, como você bem falou, ela não resolve muita coisa. O monitoramento ele é fundamental. A fotografia ela é importante, né, para dar naquele momento, né, o retrato. Mas no nosso mercado, e isso não é só para o dobro ou nada, não. O consumidor que, eventualmente, o consumo dele, né, despenca. Ele tá com, né, a atividade econômica dele, né, está sofrendo algum revés, né? Então, um gerador que teve um problema numa turbina. Então, você tem todas as variações abruptas, né, elas são importantes e o monitoramento consegue capturar isso, né? Segurança de 100% não existe, mas é esse o esforço, né, de tirar uma boa fotografia, associar o quant com qualitativo e governança, né, para dar... isso já vai te ajudar a calibrar um risco menor, né, se o comportamento for dessa natureza. E o monitoramento para, eventualmente, te permitir algum tipo de chaveamento nos limites ou em melhorar a lógica de colateral, de garantias, né, ao longo do relacionamento com essa contraparte. Obrigado, Mayon. Clênis, você quer fazer alguma complementação? Muito rapidamente, porque o Paulo e o Henrique já cobriram bem aí a pergunta, mas em aspecto de auditoria, bom, eu entendo perfeitamente aí a preocupação do Rodolfo, né? Então,
a auditoria vai capturar, de uma certa forma, ali, se essa alavancagem, vamos chamar assim, está capturada ali, está demonstrada na demonstração financeira, porque isso vai ser capturado quando ele mensurar os contratos dele e, obviamente, o resultado contábil dele. Só que aí, obviamente, o resultado pode ter sido bom, médio ou ruim, e, em função de posições que foi assumida lá ao longo do exercício, que pode ter sido um momento mais alavancado do que deveria, enfim, e aí não se sabe. E aí, obviamente, isso vai passar pelas políticas de risco da companhia, né, que devem ser monitoradas e por meio de ferramentas, como o Paulo mencionou, que varia aí de companhia para companhia, uma decisão da companhia, a gente não tem como interferir nisso. Agora, naturalmente, a partir do momento que o mercado passa a ter um regulamento maior, vamos chamar assim, né? Isso pode, em algum momento, passar por obviamente que a ideia é nunca engessar um mercado, um setor, né? Acho que a decisão sempre vai partir da companhia, mas acho que passaria a ter um espaço ali até para não prejudicar o mercado como um todo, de você assumir posições que daqui a pouco você não possa honrar, né? E eventualmente o investidor também naquele setor, né? Então, você ter limites operacionais ali sendo estabelecidos, talvez possa ser uma solução, e isso passa, obviamente, por a consolidação de um regulador e monitoramento e ferramentas e assim por diante, né? Como existe hoje nos bancos, por exemplo, né? Respondido, né, Rodolfo? Sim, muito obrigado pelas ideias aí. Vale a pena essa reflexão, acho que para todos nós aí. Acho que já Não é uma pegando o decisão gancho, fácil. Obrigado, Rodolfo. Acho que chegou uma pergunta aqui no chat que vai um pouco nessa. Diz assim, é do Gustavo Coelho, né? Na esteira da questão levantada pelo Rodolfo, qual é a opinião dos convidados da própria Bracel quanto ao trabalho que a B3 vem fazendo, que insere no pacote o monitoramento da alavancagem? E aqui, antes de passar aqui para os nossos convidados, só fazer alguns breves comentários, né? Com relação à visão da Abracel, assim, a Abracel, deixar bem claro, apoia todas as iniciativas empresariais para melhorar o nosso mercado e aplaude a competição livre, tá? Isso é um princípio nosso. E só chamar a atenção que a própria Abracel, recentemente, nós desenvolvemos, juntos com a Volt Robotics, e a Electo, que é uma empresa de consultoria do mercado financeiro, uma proposta sobre o monitoramento da alavancagem que oferecemos aí para discussão junto com a ANEEL e com a CCE, que vem muito dentro deste princípio de que é preciso ter uma melhoria no monitoramento das operações do mercado, mas tendo muito cuidado para não terceirizar a gestão de risco, né, para preservar ainda dentro das empresas a própria gestão de risco, que é a questão principal a ser implementada aí para um bom funcionamento do mercado, mas também sabendo que a adoção de algumas medidas, ainda que regulatórias, elas podem sim melhorar o ambiente, a segurança do mercado e com isso ampliar a liquidez. Mas eu deixo aqui, os demais da Bracel, se quiserem me complementar também, mas passando aí a pergunta para os palestrantes, Henrique, Paulo, Clênis, quem quiser, por favor, está aberto. Eu acho que o ponto a ressaltar aqui, Bernardo, é esse que você colocou, né, que a gestão de risco é uma tarefa da empresa, mas especificamente sobre a iniciativa da B3, eu não tenho acompanhado muito de perto, eu não saberia responder. Então, eu só coloco talvez esse ponto de destaque que monitoramento é diferente de gestão de risco. Gestão de risco é uma coisa que acontece interna à empresa, monitoramento é uma coisa que depois vai para o mercado para isso ser organizado lá, né? A minha visão também, não, obviamente que eu li algumas, eu tive algumas informações a respeito desse processo da B3, mas não de forma tão profunda, mas a minha impressão é que é o seguinte, eu acho que é um movimento que, obviamente, é embrionário, mas que lá na frente ele pode ser muito importante, mas isso sem o aval e sem a organização do setor, né, ao meu ver, não quer dizer muita coisa ainda, né, mas à medida que o setor se organize e estabeleça ali uma relação com a própria B3 primeiro,
uma vez que tem esse monitoramento, se chegar a um acordo ali para você estar trabalhando dentro de eventuais limites operacionais ou coisa parecida, ou seja, como que isso vai ser utilizado perante ao mercado de uma forma geral, né? Então, talvez tenha eu não tenho dúvida que tem muito espaço, né, para evoluir nesse sentido, né? Porque às vezes um monitoramento por si só, às vezes ele não quer dizer muita coisa se você não sabe o que você vai fazer com aquele monitoramento. Então, é isso que eu gostaria de colocar para refletir, né? Uma vez que você tem informação, o que fazer com aquela informação? E quando a gente pensa em aspecto de auditoria, sempre colocando um pouco aqui o aspecto da auditoria, é sempre importante pensar no seguinte: nós temos sempre que pensar em gestão e controles detectivos, né? E gestão e controles preventivos, né? Então, às vezes, você só tem o detectivo, ou seja, após um eventual problema que já tenha ocorrido. Mas o que nós temos para prevenir algum tipo de situação? Então, só colocar para refletir um pouco sobre isso, né? Também, para ser bem rápido, eu me alinho com o que o Bernardo falou, né? O Henrique também reforçou, Clênis, ter uma terceira, né, contraparte, né, já vi que entrou uma pergunta do Sorge sobre clearing, né, então vai combinar com essa aqui. Ter uma contraparte central, né, é algo bacana, maravilhoso, é como funciona em outros mercados, né, eu entendo isso, mas esse deslocamento, né, que acho que é um pouco o que o Clênis fala, essa convergência, ela precisa acontecer pelo próprio mercado. O mercado ele evoluiu demais, ele é maduro, os empresários, né, seja de comercialização, geração, etc., conseguiram chegar até aqui, né, dessa forma, com sucesso. Eu acho que a construção, né, dessa trajetória aí, né, mais para frente, que pode visar uma clearing, ela precisa olhar a relação custo-benefício, né? A gente tem um produto volátil, né? Dentro do ano a volatilidade é grande, entende bastante, bem mais do que eu disso, e eu entendo que, a não ser que você vá operar produtos mais longos, os produtos de curto prazo deveriam ter uma chamada de margem altíssima. Então, tem que se avaliar, né, qual é a lógica de custo-benefício, se a gente quer que o mercado fique do tamanho que está hoje e cresça, né, principalmente em quem mais dá liquidez para o mercado, que é o segmento de comercialização. Então, eu acho que tudo no final das contas, vai na ponta do lápis, né? E a gente vai ter que fazer essa conta. E eu acho que isso tem que partir do próprio mercado, né? O mercado tem que avaliar como é que a gente faz essa trajetória sem trazer custo para coisas que estão hoje com a autorregulação, com a forma, né, como a gente tem trabalhado, né, tem dado certo. Obrigado, Maion. Acho que foi ótimo. Clênis, desculpa, você quer fazer uma complementação? Não, eu só ia mencionar que tem uma pergunta aqui do Felipe que eu achei bem interessante. Enfim, mas toca o barco aí. Eu ia fazer Não, um vamos comentário, lá, vamos lá. Eu eu ia juntar as duas, na verdade, Clênis, justamente para vocês poderem comentar, porque eu acho que são temas que estão relacionados, e o Maion trouxe muito bem essa pergunta do Sorge, né? O que falta para a gente ter uma clearing no Brasil? E um pouco, acho que a pergunta do Felipe também vai nessa questão, assim, de que ele diz o bom funcionamento do mercado de derivativos e controle de risco passa pela adoção de uma curva forward de preços oficial, e esse tema ainda está aberto tanto na sua adoção quanto na composição. Como é que vocês enxergam isso? Então, é só trazer esses dois elementos que eu acho que aí vocês podem fazer os comentários. Então, passo para você, Clênis, depois o Henrique. Obrigado. Isso, legal. Obrigado, Bernardo. Na verdade, eu acho que o Henrique vai dar uma aula aqui para a gente, ele vai poder falar mais, né? Mas eu até tenho curiosidade para saber ter um pouco do view do Henrique em relação a isso. Mas, de fato, falando, só dando um pequeno input aqui do meu lado, né, nos aspectos de auditoria, realmente, quando a gente fala em mensuração de valor justo, a gente tenta
a gente vai atrás do melhor que nós podemos ter em termos de mensuração, né? Quais são as fontes que nós temos, o que nós temos de melhor, né? Então, hoje, nós utilizamos a Decidio como principal fonte de informação, né? Mas para ter essa curva, né, de preço, né, para considerar nas nossas mensurações. Mas, enfim, eu só queria colocar isso, de fato, acho que o Henrique pode dar um panorama melhor assim, de tudo isso para a gente. Perfeito. Obrigado aí, Felipe e Sorge, pela oportunidade, Clênis também. Eu acho que esse é um bom assunto para se colocar. Primeiro, queria só colocar uma questão sobre as curvas. A gente publica e gerencia o pool de preço, mas a Decide não define preço nenhum. A gente recebe referências de preço, e a gente chama de referência de marcação ao mercado, de um pool de 80 clientes, 70, alguma coisinha, que representa cerca de 80% da comercialização. Eles inserem voluntariamente essas curvas que passam por processamento de preços, e o que a gente faz, então, é um processo desses que se chama Consensus Curve, e do mesmo jeito que o Paulo falou que não criou nada, a gente também não, a gente só tropicalizou um conceito, e esse conceito de Consensus Curve funciona em mercados muito, muito evoluídos e organizados, que até são objetivos do setor de energia chegar lá, que são os mercados de gás natural e os mercados de petróleo. A gente tem a Platts e a Argus lá fora. Então, a lógica de curva forward é uma questão de referência de preço, não é uma questão de curva oficial. Esse é um ponto bem importante. A Platts e a Argus, ela usa toda a informação que está disponível no mercado para formar uma curva de preço de referência. É exatamente o mesmo processo que a gente faz. A gente recebe todas as informações disponíveis no mercado, né, e a gente processa isso numa lógica bastante transparente, né, fica disponível para todo mundo o que a gente recebeu e como é que a gente chegou no número, qual é o processo todo, e é isso que a gente chama de curva forward, e o importante da gente entender é que não existe um preço único. Justamente por uma questão de risco de crédito, né, por engenharias comerciais, por tudo isso, eu vendo para a contraparte X a um preço diferente da contraparte Y. Aliás, o Paulo trouxe com toda a propriedade que é uma boa prática incluir o risco de crédito na precificação, né? Então, eu posso vender um preço flat, eu posso vender um preço de escadinha. Essa é uma questão bastante importante que, quanto mais referências de preço eu tenho, melhor fica o meu processo de leitura de mercado. E eu acho que esse é o processo que o Clênis talvez faça dentro da lógica de auditoria, ter uma referência independente para comparar, às vezes, aquela curva interna da empresa, né? A gente também assessora, às vezes, algum processo de auditoria, e dentro desse racional, né, a gente também entende a questão de clearing house, mas a clearing house, ela não é em si um objetivo de mercado, porque existem mercados muito evoluídos que não têm clearing house. E em todo o mercado evoluído, o mercado de balcão é muito maior que o mercado organizado. Por exemplo, o mercado de petróleo, o pessoal costuma citar muito o Nord Pool. O Nord Pool é uma composição de vários mercados, o mercado europeu especificamente, né? O Nord Pool é o único desses mercados europeus que tem, que é o mercado nórdico, né, que tem um mercado organizado bastante maior que o mercado de balcão. Mas isso é um outlier, ele é o único caso. A liquidez do mercado europeu, que o pessoal fala tanto, está no mercado alemão. Só que o mercado alemão, apesar de ter uma clearing house, é mais ou menos 80-20, 70-30, alguma coisa, das operações são feitas no balcão. Então, a clearing house ela vem complementar o mercado de balcão, e o mercado elétrico talvez vai avaliar aqui se em algum momento precisa dessa complementação. Mas os problemas que se tem no mercado não se resolvem com a clearing house, se resolvem com uma cultura de risco, com agentes se profissionalizando e tudo mais. Essa, pelo menos, é a visão nossa na Decide. Excelente, Henrique, obrigado. Maion, você quer complementar? Não, eu não sou anarquista, mas eu não gosto da palavra oficial ao lado de curva de preço. Então, e eu acho assim, a gente tem a Decide, né, que é uma curva de referência, tem a BBCE, que você consegue capturar e formatar uma curva de referência, tem o telefone que você liga e você faz uma terceira curva de referência, e cada casa tem a sua curva de referência, né? E como o Henrique falou, quando você vai na granulometria, tem risco de crédito, tem colateral, tem condições contratuais, né, de entrega.
tem muita coisa envolvida, indexador, etc. Apesar de termos uma commodity pura, né, tem essa sofisticação que faz o mercado o que é. Então, assim, voto com todos os relatores sobre a lógica de que é mais para uma curva de referência, né, e jamais uma curva oficial, na minha opinião, e eu, aproveitando a carona do que o Henrique falou, eu acho que, como existem em outros mercados, pode existir, sim, a clearing para alguns tipos de produto, para alguns tipos de operação, mas eu acho, minha opinião, né, o balcão vai sempre existir, não tem jeito. Excelente, Maion. E acho que mais um voto aí para vocês é o Rodolfo, mandou um comentário aqui também, acho que na mesma linha, né? Curva Ford é referência mesmo, cada empresa tem uma Ford um pouco diferente da outra, conforme sua liquidez, sua percepção de risco e principalmente como as outras empresas percebem o risco da sua empresa. Já que ele não quer o excelentíssimo, passo a palavra para o ilustríssimo presidente da Abracel, Reginaldo Medeiros. Bernardo, aqui só fazer o coro com todos e fazer uma referência à posição histórica da Abracel sobre essa questão de curva Ford, essa questão de clearing house. Isso, o mercado é que vai mostrar o que prevalece. A atividade de clearing é uma atividade de risco. Eu sei que parece chover no molhado em época de seca nesse público aqui, mas no setor elétrico, de vez em quando, aparece maluco defendendo que nós temos que criar uma bolsa por decreto. Isso é defendido no Congresso Nacional, condicionar a reforma do setor à criação de uma bolsa de energia por decreto. É uma ideia completamente maluca desse público, para esse público aqui, mas é uma ideia que é repetida exaustivamente no setor de energia elétrica. Então, nós, até no passado, nós não, mas principalmente o mercado, a Abracel um pouco liderando esse processo, questionou a iniciativa da CCE de se transformar numa bolsa, porque, no nosso entendimento, essa é uma atividade de risco, não faz sentido uma organização como a CCE, que foi criada com um objetivo bem específico, se transformar numa bolsa oficial e impor risco para os seus agentes. Então, isso tem sido uma tônica, uma discussão confusa no setor elétrico, não nesse público, mas tem ideia para tudo no setor elétrico, entendeu? Então, é muito importante que a gente reafirme isso e deixe muito claro que isso é uma questão de mercado e que vai se impor a partir do momento em que alguém banque o risco, e aqui o nosso papel é sempre incentivar que isso aconteça no menor prazo possível, banque o risco para que tenhamos uma clearing house e a curva de preço, contra o monopólio da curva de preço. Eu faço por aqui o que o Maion disse, entendeu? Assim, a curva de preço é a curva de preço que o mercado acha que é a correta, entendeu? Então, isso é uma coisa de mercado, não é uma coisa de regulação. A gente já tem regulação demais, nós temos um cipoal regulatório. Tudo que a gente não precisa é criar coisas oficiais. Era isso. Felipe, acho que você está aí com o microfone aberto. Passar a palavra para você. Então, na verdade, eu até, primeiramente, né, bom dia ao pessoal aí que está participando, pessoas que eu já conheço há bastante tempo, Paulo Maion, lá na minha época de MPX lá atrás, enfim, nosso presidente da Abracel, Reginaldo Medeiros, saudando o pessoal aqui. Eu acabei que a minha pergunta foi sobre a curva Ford, mas realmente eu achei muito importante esse ponto que o nosso presidente Reginaldo tocou. E só para complementar que realmente o mercado enxerga a necessidade de uma clearing, né, como uma espécie de babado no mercado, né? Alguém que possa realmente garantir, vamos dizer assim, uma espécie de você terceirizar o controle do risco. Na verdade, deveria necessidade assim, é óbvio que uma clearing house no mercado seria uma grande evolução, enfim, um grande passo, mas isso não tem que ser tratado como uma necessidade exclusiva, e as casas devem, de fato, continuar cuidando do seu risco, que hoje é bilateralizado, e assim
enfim, é importante fazer o dever de casa correto, sem a necessidade de ter alguém que vai garantir a sua, vamos dizer assim, ineficiência de controlar o crédito de quem você está operando, entendeu? É esse ponto que eu queria levantar. Obrigado, Felipe. Vou passar de volta aqui para o nosso presidente Reginaldo. Bernardo, foi uma dificuldade aqui entre o computador e eu, que baixar a mão e levantei. Desculpe. Não, tranquilo, mas eu acho que foi bom trazer esse tema, e assim, o próprio Henrique mencionou do Nord Pool, e a gente precisa lembrar, por exemplo, o Nord Pool, até algum tempo atrás, teve um caso de um default de um agente, que foram acionados todos os layers, né, de proteção, incluindo o capital dos sócios, né? Lembrar que é uma atividade muito capital intensiva, de risco, como o nosso presidente falou, e é importante que o mercado desenvolva suas soluções, né? Soluções de mercado para atender o próprio mercado. O Carlos Rogério mandou aqui um comentário, né? Lembrar que o Mercado Livre é composto por diversos produtos padronizados e não padronizados, com diversas precificações, bolsas e balcões são complementares, né? E o Sorge dizendo, perfeito, Reginaldo, o mercado está dando passos de amadurecimento na gestão de riscos e inevitavelmente vai chegar num ponto de consenso aceito pelos agentes. Eu queria aproveitar aqui e fazer uma pergunta para os nossos 3 palestrantes. Vocês são profundos conhecedores do estado da arte dessa discussão de gestão de risco, tem uma carteira grande de clientes. Como é que vocês veem, como é que vocês estão enxergando a gestão de risco no mercado elétrico comparado a esses padrões internacionais, né? Como é que vocês enxergam toda essa discussão no Brasil, dado esse contexto, estado da arte? Henrique? Sim. Fernando, se me permite, então, colocar um pouco a experiência minha mesmo nessas interações, né? A gente conversa com empresas que atuam no mercado brasileiro, que são empresas de fora, às vezes têm escritórios lá fora e algumas nacionais mesmo. E a gente também interage muito com o mercado financeiro, que tem entrado muito forte no mercado de energia, através de fundos, através dos bancos, né? E eles, quando entendem o que o mercado de energia faz em termos de gestão de risco, mesmo as plataformas que a gente oferece ou as práticas, né? Eles reconhecem isso na hora, ou seja, para eles é o que eles fazem lá também. Então, eu diria que o mercado de energia caminhou tanto nessa questão, especificamente de risco de mercado, a um patamar que é um patamar internacional. Eu acho que a gente não perde absolutamente nada em termos de qualidade na gestão de risco com relação ao que se faz lá fora. E aí o mercado agora está andando bastante rapidamente na questão de risco de crédito, né? E aí o Paulo tem aí a sua grande parcela de contribuição nisso. Em algum momento vai chegar a gerenciar o risco operacional também. Aí acho que talvez o Clênis vai poder falar um pouco maior como foi a evolução do próprio setor financeiro, que passou por esses estágios todos, né? Mas eu aí digo com quem está acompanhando bem de perto isso, o mercado de energia avançou muito. Eu diria que hoje o mercado de energia está em patamares internacionais em termos de qualidade em gestão de risco. Eu concordo com o Henrique, o que eu tenho visto, não tanto na área da Decide, né, do que o Henrique milita, mas na minha, coisas que realmente há alguns anos atrás a gente não via, né? Ou seja, acompanhamento de concentração de carteira, que é um negócio que o mercado financeiro usa há 150 anos, mas a gente não usava muito, né? Então, eu participo de alguns conselhos, a gente vê o pessoal apresentando, né, como é que está a concentração de carteira por tipo de agente, né, fazendo corte de patrimônio líquido, enfim, várias técnicas, né, para gerenciar seu portfólio em relação a risco de mercado e risco de crédito. E, para minha surpresa, surpresa porque eu achei que eu não ia navegar por esses mares, né, dada que o nosso mercado, apesar de ter um múltiplo grande, né, em alguns momentos mais de estresse, a liquidez some, né? Então, por conta disso, eu achei que não ia encontrar, mas muita gente trabalhando já em cima do retorno sobre o capital alocado para crédito, né? Não é o trabalho, né, que o Henrique mostrou, mas para crédito. Não, eu vou migrar esse cara, que é de varejo, é um cara pequeno, né? A probabilidade de default dele, né,
é 5%, é altíssimo, né? Mas eu quero cooperar com ele. Qual é a margem que eu devo alocar? Porque eu vou fazer um trabalho atuarial, são vários clientes de varejo. Então, assim, até essa sofisticação que eu mesmo me surpreendi. Então, eu diria que a gente, assim, comparando com o mercado financeiro, a gente não provavelmente está chegando lá e daqui a pouco vamos estar no mesmo patamar, como diz o Bruno Henrique do Flamengo. Clênis, você quer complementar? Sim, na verdade, eu pegando um pouco do que o Paulo e o Henrique mencionou, o Henrique mencionou lá em algum momento que nós não devemos em nada, né, a estruturas internacionais, e eu concordo plenamente com isso, e eu vou até um pouco mais longe, inclusive quando a gente compara com outros setores, né, como eu atendo muitas do setor de comercialização, mas também de outros setores, e fazendo essa comparação, claramente mostra não só a evolução, mas como, na verdade, como rapidamente já chegou em patamares até superiores em termos de qualificação de informação. Até porque o público desse setor ele é muito qualificado, né? São as pessoas envolvidas nesse setor já têm uma qualificação muito elevada, um conhecimento muito elevado não só do negócio em si, mas de mercado também, né? Então, isso facilita muito. Então, quando a discussão surgiu como um embrião lá atrás, em diversos aspectos, seja numa mensuração, num reconhecimento, numa tratativa, surgiu rapidamente, já é digerido e já é levado para patamares de discussões bastante elevadas. Então, a evolução é muito rápida, né? Por quê? Porque aqui a gente está falando de sempre vai ter o engenheiro, vai ter as pessoas envolvidas muito, muito bem qualificadas. Então, acho que em função disso, rapidamente já se desenvolve ferramentas. Você pega o próprio Paulo aí, que já desenvolveu diversas ferramentas, você vê, em alguns outros setores, esse nível de discussão e esse nível de ferramenta demorou muito tempo para surgir, né? Aqui não, nesse setor a gente já está rapidamente, já surgiu muita coisa. Então, isso faz com que, como o Henrique bem colocou aí, a gente esteja realmente em patamares globais aí, sem dever nada a ninguém. Bernardo, se você me permite, só um ajuste. Só um ajuste. Outra coisa que eu observo, né, é que a gente tem demanda, de vez em quando, de analisar balanço de contraparte fora do Brasil, né? E, assim, o Brasil tem a lei das SA e que mesmo nós aqui no setor, como limitadas ou como SA fechadas, né, as nossas empresas elas tentam se enquadrar na forma como a SA aberta trabalha. O esforço, né, de transparência e de organização, né, tem sido nessa direção. Quando você avalia empresas de portes diferentes em países diferentes, a própria padronização do balanço me traz uma dificuldade enorme, porque o meu robô não acha informação. Porque cada contador escreve de um jeito, né? Existe uma liberdade de forma, né, que aqui no Brasil... Até peço para o cliente me ajudar se eu estiver errado, mas eu tenho tido mais dificuldade, né, de fazer trabalhos com empresas lá fora do que aqui. Então, assim, eu acho que lei das SA e o comportamento das empresas de tentarem traduzir os seus números já naquele formato, né, pelo menos no setor elétrico, tem sido uma grande vantagem para o meu trabalho. Excelente. Clênis, você quer complementar? Não, na verdade é isso, entendo perfeitamente aí um pouco da angústia do Paulo, é exatamente isso, né? Quer dizer, nós tivemos uma evolução gradativa em aspectos contábeis, eu estou falando, e aí não somente em comercializadoras, mas em geral, que faz com que a gente tenha um padrão, né? Então, eu fiquei um período fora e realmente notei isso que o Paulo colocou aí, de você ter uma dificuldade de ter um padrão. Enfim, entendo perfeitamente a angústia dele e nós estamos, sem dúvida, à frente nesse sentido. Obrigado, Paulo. Obrigado, Clênis. Pessoal, acho que assim, 11h50 a gente já está caminhando aqui para o final. Ainda temos aqui 110 participantes.
queria tirar uns minutinhos para que cada um dos nossos palestrantes pudesse dar uma palavrinha final. Gostaria muito de agradecer a vocês pelo tempo, por terem compartilhado esse conhecimento. Aqui a gente ainda ficou com várias perguntas aqui que tinham chegado antes, que certamente acho que nos remeterão a um próximo workshop para mais trocas de experiências como essa, mas acho que é importante deixá-los aqui com alguns minutos finais para que vocês tragam algum elemento que vocês queiram, algum complemento, e deixar o fechamento pelo nosso presidente também, Reginaldo Medeiros. Então, agradecendo, já passo aqui a palavra ao Henrique. Eu novamente gostaria de agradecer o convite, dizer que foi um prazer, realmente as discussões foram muito boas, eu particularmente gostei bastante aí também de ter ouvido os nossos ilustres parceiros, né? E também as perguntas de alto nível, promover um bom debate. Eu gostaria só de lembrar, em 2015 a gente fez uma pesquisa junto com o Sigrei e alguns especialistas do setor, perguntando quais eram os principais riscos, né, que se enxergava naquela época. E naquele momento era o risco regulatório, que era o principal risco do setor. Quando a regulação se estabilizou e se deu essa serenidade regulatória no setor de energia, a coisa começou a caminhar muito mais rápido. E o mercado começou a encontrar as iniciativas e poder se aprimorar e andar tudo. E eu acho que esse foi um bom caminho para o setor. E hoje as empresas tocam muito dessa evolução via mercado mesmo, apoiando iniciativas, e especialmente a gestão de risco é uma coisa que, para mim, está caminhando numa velocidade altíssima e levando, então, apesar dos desafios que estão sendo enfrentados e que hão de ser superados pelas próprias empresas, o setor para um novo patamar. Eu considero o setor de energia um ambiente bastante seguro, né? Apesar de não existe segurança total, né? Ele é um ambiente muito seguro, mas existe a possibilidade de algum problema, né, com a probabilidade muito baixa de acontecer. Todas as situações que ocorreram, o setor conseguiu ele mesmo resolver, né, de uma forma bastante madura, aliás, e eu acho que isso se deve muito à postura, né, de sustentabilidade e seriedade que as empresas do setor têm. Então, é um reconhecimento aqui do trabalho, e aí eu digo de todo mundo, né, as instituições, os reguladores, as associações e as próprias empresas que realmente resguardam esse ambiente e mantêm um ambiente de negócio que todo mundo que chega não vai embora do setor, né? A gente agradece muito pela oportunidade e eu fico feliz de ter podido, talvez, trazer o meu Epsilonzinho aí de contribuição para essas conversas. Obrigado. Com certeza, Henrique, contribuiu bastante, tem contribuído e acho que contribuirá muito mais. Mayon? Bom, resumo de tudo, né? Eu diria que a razão, né, da Decide estar fazendo 10 anos com um portfólio de serviços, né, enorme, né, com vários usuários, a KPMG ser uma das líderes aí na auditoria, né, do setor elétrico, né, o fato da minha iniciativa muito recente, um dia eu quero fazer 10 anos, estar aqui de novo no workshop, conversando com o Henrique e Clênis, mas assim, o fato da nossa existência e das nossas iniciativas demonstra que existe, né, interesse, necessidade e atenção para tudo que a gente conversou aqui, senão a gente não estaria aqui, né? Então, acho que é a maior demonstração, né, de que a gente acredita, né, que o caminho está sendo bem trilhado. Segundo, que eu vou voltar ao que eu falei lá no início, né? A gente tem a transição aí para um mercado mais aberto, mais de varejo, com mais transação. Então, não importa se é Risk3, Decide, seja, né, a escolha, né, ou uma solução interna, mas a tecnologia vai ter que estar aplicada, né, para a gente tratar volume, né, com rapidez, padronização e alguma precisão, né? Então, eu acho que o recado que eu queria dar é da digitalização, que tanto se fala, é que para operar crédito, né, cada vez mais a gente vai... E as ferramentas hoje, a disponibilidade computacional, ela é tão intensa que você pode fazer um belíssimo trabalho e sair desse esforço manual, que é subjetivo, não padronizado e muito custoso, né? Então, esse é a mensagem central. E, por último,
dada essa lógica de crescimento e dado que é um mercado competitivo, né, tem cada vez mais gente chegando, né, bancos, fundos, etc., avançando no dia a dia do Mercado Livre, vai ser diferencial, sim, uma boa gestão de risco, tanto de portfólio, quanto de crédito, quanto, obviamente, dos outros riscos, né, de reputacional, operacional, etc. Então, parece que... Não, meu diferencial, né, eu vou investir em marketing, mídia, um canal de comunicação, né, o Customer Experience, né, no aplicativo via celular, tudo isso é importante, mas gestão de risco, no bottom line, que o Clênis gosta lá de olhar, né? No bottom line, gestão de risco vai ser o diferencial. Por último, agradecer, parabenizar demais a iniciativa e muito feliz com o alto nível aí das perguntas e das excelentes apresentações aí dos meus amigos. A gente aqui agradece, Mayon, e é sempre muito bom ouvir você que tantos anos foi associado aqui da Abracel e hoje vê toda essa discussão sobre outro prisma. É sempre uma oportunidade para nós aprendermos aqui. Clênis, por favor. Obrigado, Bernardo. Bom, primeiramente agradecer aí a oportunidade mais uma vez. Foi um prazer estar com todo mundo aqui, né? Parabenizar a Abracel aí por promover esse evento aqui. Eu acho que é muito positivo esse tipo de evento para o setor, enfim, para todos os envolvidos. Foi uma honra estar aqui interagindo com o Paulo, com o Henrique. Um grande prazer conhecer Henrique. Provavelmente manteremos contato aqui para frente. Eu acho que é importante ter essa troca de figurinha aqui. O Paulo já mantém o contato com certa frequência. Então, e só agradecer mesmo, acho que e deixar registrado aqui o quanto eu admiro as pessoas que eu costumo interagir aí nas comercializadoras. Acho que é um setor que tem que promete muito, já é uma grande realidade, né? Então, mas eu acho que vai evoluir muito mais ainda, né? E, enfim, é uma grande potência aí, não tenho dúvidas. Então, muito obrigado, Reginaldo, foi um prazer também interagir com você. E é isso, fico à disposição e contribuir da melhor forma possível em qualquer próximo evento, enfim. Fico à disposição. Obrigado, Clênis. Certamente aí teremos muito a trabalhar juntos pela frente, muito em prol do desenvolvimento de toda essa agenda. Só finalizando aqui, antes de passar para o Reginaldo, que vai fazer a palavra final, lembrando, vamos divulgar esse evento no YouTube da Abracel, foi gravado, e agradecer a participação de todos, 87 pessoas aqui, 2 horas de discussão, foi muito bom. Reginaldo, fala final, obrigado. Muito obrigado, Bernardo. Parabéns aí pela mediação. As palavras são de agradecimento assim, ao Mayon, que, como sempre, é uma mente brilhante. O Henrique, assim, agradecer muito a parceria que nós temos aí com a Decide de longa data, queremos continuar nessa toada. E também o Clênis, que trouxe uma contribuição excepcional aqui para o debate. Eu vejo que, para além de tudo que foi discutido sobre essa questão de risco, nós aqui do mercado temos que melhorar a nossa comunicação, porque muitas vezes coisas que são virtudes do nosso mercado, como, por exemplo, ter muitas comercializadoras, é vendido como um defeito. Ora, quem não gostaria de ter, em termos de organização de mercado, um mercado extremamente competitivo? Um dos desafios lá na Europa, a abertura de mercado, foi criar comercializadora desatrelada das distribuidoras. Nós já partimos da frente. Nós temos muitas comercializadoras, isso é uma grande virtude, e nem sempre é vendido como uma virtude, apresentado como defeito. Então, nós temos um desafio enorme, nós, no mercado, na comunicação. Eu tenho certeza que a Abracel, que sempre teve na vanguarda desse tema, vai dar passos muito mais ousados nessa direção, porque a forma de nós nos comunicarmos com as autoridades e, principalmente, com todos os consumidores de energia elétrica vai fazer a diferença para que a gente consiga evoluir no nosso mercado. Eram essas as nossas palavras finais e agradecer novamente a presença de todos, em especial nossos associados e todos aqueles que participaram desse debate de
excelência. Muito obrigado a todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Bom final de semana a todos. Obrigado, abraço a todos.